Olá, gente, boa noite. André Mendonça, canal Magia Mental e Reiki para Bruxas e Magos. E hoje começando aqui mais um Coffee Break, né? Lembrando que a ideia dos Coffee Breaks é que vocês tirem dúvidas, é que os alunos novos perguntem sobre o curso, podem perguntar a qualquer momento. E hoje, na intenção de ajudar quem está começando, a gente trouxe aqui para bater um papo com a gente uma aluna que há pouco tempo se formou mestre no nível 3, e para conversar um pouco, né, sobre como ela começou, sobre a necessidade de efetivamente começar a aplicar, começar a usar o que aprende, né? Então, em vários aspectos da história dela são bastante interessantes. Então, a gente vai conversar hoje aqui com Rosana Gomes. Dessa vez acertei o sobrenome, né? Bem-vindo, já começamos com uma presença ilustre aqui, o mestre Wieland Hahnemann. Obrigado, Wieland, bem-vindo. Jô, boa noite, bem-vinda. Rosana, eu ia pedir para você, claro, né, falar um pouquinho de você, da tua história, né, de o que você faz e como você descobriu o Reiki, como você chegou nele, né? Você falar um pouquinho para a gente, tá? Vamos lá. Oi, meu nome é Rosana Gomes, né? Eu sempre trabalhei na área de seguro, empréstimo, e de 2 anos para cá eu tive já tinha tido esse chamado há uns 4 ou 5 anos, mas fui deixando para frente, enrolando, né, um pouquinho, do tarô e do baralho cigano. Então, a minha história com o Reiki, ela começa assim, não começa com o Reiki, ela começa com tarô e baralho cigano mesmo. Legal. Há 2 anos atrás eu fui por esse viés e me apaixonei pelo tarô, pelo baralho cigano, e fiz um curso com a mestra Gláucia, e ela também é mestre em Reiki. E aí, durante esse curso, ela falou assim: olha, vou abrir aqui um grupo do Chama Violeta. Quem quiser entrar, eu vou dar para vocês esse curso. E eu falei, maravilha, né? São Germán, Chama Violeta, vou correr para lá. Aí fui. Quando eu cheguei lá no grupo, ela falou assim, começou a explicar o que ela ia fazer, como é que ia ser, e falou que aquele grupo ia ficar formado ali para ajudar as pessoas que quisessem enviar, e sempre ia ter alguma dinâmica ali. Ela dá o curso, mas para os reikianos nível 1 e 2, que foi liberado para quem era nível 2. Antigamente só poderia dar esse curso para nível 3. Eu falei, tá, mas e o que é reiki? Falei, não faço a mínima ideia do que seja isso. Eu queria muito fazer o Chama Violeta, mas eu não sabia o que era reiki. Não tenho ideia do que seja reiki. Aí eu comecei a me informar, fui perguntar umas alunas no privado, falei, gente, o que é reiki? O que é isso? Aí elas começaram a me explicar, olha, Rosana, realmente você vai poder fazer quem tiver um nível 2, porque antes era nível 3, mas por conta da pandemia, a mestra recebeu um site que ela poderia passar para quem fosse nível 2, para ajudar, né, nesse período. Falei, ótimo, mas eu não sei o que é, não sei como funciona. Eu mesmo. Ela foi me explicando que trabalhava com a cura, que ajudava, mas assim, muito superficialmente, né? E aí eu falei, quer saber, eu vou estudar sobre para entender o que é o Reiki, porque não ficou muito claro, e aí comecei a buscar na internet, buscar com outros reikianos, informação aqui e ali, e aí eu decidi, falei, gente, isso é legal, eu quero fazer o Chama Violeta, quero ser reikiano. Agora eu sei que eu quero, porque isso aí eu gostei. Eu tenho um pai que estava tendo uma recidiva de câncer, ele já tinha tido há 8 anos atrás, e teve novamente. Eu falei, vai encaixar, vai me ajudar com ele. Aí vou nessa vibe aí de fazer o nível 1 e 2. E aí um amigo, eu estava nesse pensamento, eu falo que o universo ele conspira, né? Um amigo me mandou o seu curso. Falou assim, eu olhei isso aqui, magia mental, achei a sua cara. Um amigo. Aí eu falei assim, sabe que eu estava para fazer um curso, ainda não comecei. Ele, poxa, entra nesse aí que eu acho que você vai gostar. Aí, entrei, gostei, me identifiquei, falei, é esse que eu vou. Mas quando você entrou na formação, você não era reikiana ainda? Eu
não era reikiana. Eu peguei do nível... Achava que você já tinha reiki, que você estava fazendo uma atualização. Eu fui iniciada do começo ao fim com o meu mestre André Mendonça. Oh, legal, bacana. Então, o Vilan já está comentando aqui, né, que ele sempre fala reiki é japonês, não gosta de misturar com vertentes religiosas. Eu geralmente chamo muita atenção para esse ponto, tá? Porque como eu costumo dizer, não é impossível você misturar, mas além de ser algo muito raro, porque para você fazer uma mistura, você tem que ser muito bom, você tem que ser um mestre experiente nas duas linhas. Né? É aquele exemplo que eu dou do palhaço trapezista, né? que faz palhaçada no trapézio, né? Que isso é misturar duas técnicas. O cara tem que ser um trapezista acima da média e um palhaço acima da média para conseguir. E geralmente não vale a pena. Isso não vale mesmo a pena porque é muito mais fácil você combinar. Né? Então, por exemplo, eu já vi muito trabalhos, eu não sei se é isso que você está se referindo, mas eu já vi muitas linhas de trabalho que, como sabem que o reikiano naturalmente ele entrega energia rei e não a energia própria, então isso dá segurança para determinadas práticas que, quando você desenvolve, né, sendo reikiano, para você é tranquilo, mas que podem ser mais complicadas, podem ser mais arriscadas para quem não é. Né? Então, mais ou menos essa linha do trabalho que você está falando com... eu não conheço, né, muito a fundo. No caso do chama violeta, é um símbolo, é como o reiki, ele também tem um símbolo, que também é traçado, para transmutar. Então, você pode usar ele junto ou separado, isso aí é critério, fica a critério, mas a gente é sintonizado também, é como o reiki, a gente também é sintonizado nesse símbolo. É a mesma coisa, tem essa sintonização. E ele é um símbolo que ele também já me salvou algumas vezes, assim, no meio de uma brigaiada, assim, você joga esse símbolo e, de repente, tudo muda. Eu estava no meio do estacionamento, um cara bateu, assim, sem querer, num carro do outro, no Barra Shopping, no estacionamento do Barra Shopping. Começou uma briga enlouquecedora entre os dois, entre o entregador e o senhor. E na hora me veio. Aí eu com sacola de McDonald's, tudo, meu marido no carro, todo mundo querendo entrar. E eu joguei aquela sacola em cima dele, que eu precisava estar com as minhas mãos livres, e desenhei o símbolo na hora. E assim, parece uma coisa muito doida, porque na mesma hora um desistiu, o outro foi embora e acabou. Então, assim, é uma coisa. Não é que seja. Eu não tenho a obrigatoriedade de colocar dentro do reiki. Mas, para mim, ele fez sentido e eu encaixei. Em alguns momentos eu uso, não uso sempre. Em algumas situações eu uso, como eu uso na minha vida quando eu preciso, já de briga com meu filho, meu marido, eu vou lá e desenho, mas não que seja que faça parte, mas quando eu preciso eu utilizo e já me provou também que ele funciona. Legal. Agora uma pergunta que eu fiz uma série há pouco tempo de papos aqui, né? Inclusive o Vilan que participou, trazendo pessoas que já trabalham, que já têm ali um trabalho experiente, né? Então eu trouxe aqui o Bruno Venâncio, a própria Simone, o Wieland, Marcesa Torre, a Aline, né? E nesses papos eu sempre fiz uma brincadeira que era perguntar sobre como nas redes sociais, né? Expectativa e realidade. Né? Então você chegou lá, achou lá o Reiki para Bruxas e Magos, que muita gente estranha à primeira vista. Né? Eu adorei o nome. Quando eu vi, falei, amei. Né? Qual foi a expectativa quando você viu o anúncio e a percepção e a realidade no dia seguinte ali, a sintonização ao certificado? Eu vou resumir aqui para você falar isso em relação aos 3 níveis. Né? Você passou por 3 níveis. Sim, qual era a expectativa antes? O que te surpreendeu? O que se confirmou, né, nesses 3 níveis? Então, eu tinha uma expectativa dele. A minha maior expectativa do Reiki era para ele ver se ele funcionava à distância, mais do que presencial. Assim,
porque eu queria muito enviar para o meu pai, porque meu pai, além do câncer, ele tinha um problema de confusão mental e ele, às vezes ele ficava agressivo quando ele era, tipo, igual criança. Você negava alguma coisa, ele queria fugir. Então ele fazia umas coisas assim bem desconcertantes mesmo. E ele morava numa fazenda com a mulher dele, bem distante. Então não tinha muito como eu acudir na hora. E com o reiki eu vi eu falei, gente, isso é uma oportunidade de eu poder ajudar. Porque eu já ajudava com as preces. Quando ela me falava assim, tá acontecendo alguma coisa assim, eu ia ali, acendia uma vela, rezava, meu Deus do céu. Mas quando eu vi essa oportunidade, eu falei, não, isso aí a distância vai ser. Só que eu tinha, claro, que passar pelos níveis, né? Pelo primeiro, pelo 1, pelo 2. Ainda bem que eu não me meto com esse pessoal da bruxaria. Eu também tenho muito medo disso. Eu falo que eu sou a rainha das velas, gente. Meu marido falou assim, ela vai incendiar a casa. Ele comprou até uma coisa para botar para cobrir a vela, porque por mim eu botava a vela pela casa inteira. Eu amo vela. É uma ferramenta que você usa em acho que quase todas as linhas, de alguma forma. Eu amo. E ela me chamava e falava, Rosana, pelo amor de Deus, mandava um WhatsApp para mim, ele tá aqui, eu ia lá acender uma vela. Aí ela acendia a vela, dobrava meu joelho e rezava, pedia para todo mundo que eu conheço, que eu não conheço. Aí, povo, me ajuda aí. E sempre dava uma ajudinha, mas assim, demorava, uma coisa mais, mas com o reiki foi diferente. Mas antes dele me provar à distância, ele me provou presencial, porque sempre, no dia da... Olha, eu fui sintonizada num dia. No dia seguinte... Não foi nem no dia... Acho que foi no dia seguinte. No dia seguinte, meu filho passou mal de dor de dente que nunca teve. E aí também eu apliquei o reiki. E aí apliquei, mas assim, meio... Sabe, aquele... Não, vou botar para ver se melhora. Nunca teve dor de dente, não sei o que eu vou fazer. Senta aí, vou botar um reiki aí em você. E funcionou. Aí eu falei, funciona, o negócio funciona. O gato caiu da janela, tentando se suicidar. Funcionou com ele. Ficou sem andar um dia, eu apliquei 3 vezes ou 4, no dia seguinte ele já estava andando. Falei, funciona. O gato, ele recebe muito bem. Eu falei, funciona. Isso eu posso falar por experiência própria, né? Tem vários. E ele ficava no segundo andar, não foi uma queda razoável, né? Funcionou. Falei, funciona. Falei, agora vamos ver a distância. Isso tudo foi no nível 1, eu fui... Aí no nível 2, eu tinha uma expectativa que fosse funcionar, mas sempre fica aquela dúvida, né? Será que vai dar certo? Ele está a 100 quilômetros de distância de mim, não é perto, é muito longe. Falei, meu Deus. Aí, quando ela me chamou a primeira vez, eu, né, no segundo nível, fui, fiz, entendi mais ou menos como funcionava. Falei, vou testar, eu tenho que testar tudo. Aí testei. Funcionou a primeira, funcionou a segunda. Eu falei, funcionou bem, funciona. Ele se acalmava, eu mandava o reiki e ela falava assim, passava 15, 20 minutos, ela falava assim, ele já está calmo, pode ficar tranquilo. Eu falei, olha, tá respondendo mais rápido que a vela demorava assim, às vezes, 1 hora. 1 hora. Natural, né? Tá legal, tô gostando, hein? E fui fazendo, eu fiz com a minha sogra também. A minha sogra foi a melhor, porque quando eu fiz a aplicação da minha sogra, que ela estava com problema na coluna, quando eu senti a dor da coluna dela, eu tive essa percepção. Eu senti muito, aí falei o lado que era. Comigo tem também. Aí eu falei, gente, tô sentindo, mas eu senti, eu falei, tá doendo o lado esquerdo, tá doendo assim. Fui falando, quando eu acabei, contei tudo para ela como eu tinha sentido, né? Porque do meu pai não tinha muito como ter esse feedback, era mais complicado, porque ele tinha alguns problemas e ele não tinha como eu falar com ele e ter essa, né? Aí a minha sogra falou assim, é isso aí, tô doendo aí nesse lugar que dói. E você vai ficar com isso, minha filha, pelo amor de Deus. Falei, Rosana, deixa eu aproveitar aqui até para dar uma explicação sobre isso, porque isso eu já vi assustar muita gente. E eu sei como é, porque eu tenho essa forma de intuição. Então, por exemplo, eu estou fazendo reiki em você, por exemplo. Né? Aí, de repente, eu começo a sentir uma pontada no rim. Né? Eu simplesmente já entendo que eu tenho que aplicar. Por exemplo, se eu sentir no rim esquerdo, eu sei que eu tenho que aplicar no teu rim esquerdo. Tá? E isso não significa que eu peguei o problema que está com você. Isso não significa que você me passou nada, não. É só uma forma que a energia tem de me indicar aonde está o problema. Então, você tem uma sensação
né, intuitiva do que a pessoa tem, e com isso é muito mais fácil você direcionar. Né? E geralmente, quando você encerra, né, a tua aplicação, esse sintoma some. Né? Verdade. Mas só... ela ficou nervosa, ela ficou bem nervosa. Ela falou: ai, não, minha nora, eu não queria passar isso para você. Eu falei: fica tranquila. O meu mestre falou que não passa. Não passa. Não passa. E também chamar atenção nessa tua narrativa, né, sobre uma coisa que é das mais difíceis da gente incentivar um aluno que está fazendo, principalmente o nível 1, no dia seguinte à sintonização, ele pode e deve usar. Né? E tem gente que fica, não, eu não estou preparado, e às vezes fica 2 anos sem se sentir preparado e não usa. Né? Não, você foi sintonizada, você já pode... Eu fiquei com medo, fiquei assim com medo. Falei, meu Deus, será que eu posso, será que eu não posso? Eu fiquei meio assim. Mas ele tá ali na minha frente, com dor de dente. Falei, gente, eu vou ter que fazer, não vou esperar. Se não puder, já foi. Já foi. Aí depois eu falei, você falou, não, pode sim. Eu até comentei, olha, fiz assim, no dia seguinte a sintonização. Falou, não, não tem problema não. Que bom, porque eu já ouvi falar que não pode só depois dos 21 dias. Eu falei, ferrou, já fiz. Não. Você tem que estar sintonizada. Você estando sintonizada, é inclusive recomendado que você faça, porque para que servem esses 21 dias que a gente fala? Não é só para você restabelecer ali a alteração, né, da tua rotina energética que a sintonização provoca. Isso aí é um ponto. Mas é também, eu gosto de usar termos meio exóticos, né, é também um test drive. Tá? Então, é um período... exatamente, é um período em que você experimenta, aí você estranha, porque, por exemplo, quando eu falo de expectativa e realidade, é porque isso acontece o tempo todo. Eu tenho várias passagens, algumas eu cito, né, de que eu faço alguma coisa com aquela expectativa meio hollywoodiana, né, de ver cores, ver luzes, né, explosões de estrelas. E, na verdade, eu não olho para o meu comportamento que tá mais diplomático, eu não olho para o meu comportamento que está um pouco mais suave, eu não olho para o meu sono que está sendo mais completo. Né? E essas transformações, e esses resultados, eles acabam tendo muito mais impacto na tua qualidade de vida do que um show de estrelas que você visualizou. Né? Então, é muito importante que você trabalhe sim, que você já na sintonização já comece a fazer. Né? Eu comecei empurrada, mas foi. Foi o gato, foi o filho, foi acontecer. Por isso que eu falo, o reiki, cara, ele vem, ele me busca, ele me pega onde eu estiver. Falei, mas vai na laçada, ele vai lá e me laça e me vem aqui. Eu acho que eu já tive alguma história com reiki em outras vidas, não é possível. Até o Gokai foi assim. O Gokai, em 2 horas eu aprendi o Gokai em japonês, gente. Eu falo assim, isso não é uma coisa normal, não é natural, eu não tenho facilidade com língua. É engraçado, então foi você que no nível 1 me pediu o Gokai em japonês? Fui eu. Porque isso é muito raro, isso é bem pouco comum. Normalmente, no nível 1, eu falo assim, olha, isso aqui não é necessário no nível 1. Falou isso. Do 2 para o 3 eu já cobro um pouco mais. Né? Aí eu me lembro que teve alguém que falou, não, mas eu quero aprender em japonês e tal. Eu falei, tá, eu gravo. Né? E eu nem sabia muito por que eu queria, mas eu queria. Porque você falou assim, olha, isso aí vai precisar só assim, no nível 3, assim, eu não peço, eu não tenho obrigatoriedade de aprender isso agora. Mas aí você falou assim, eu falei, não, se eu vou ter que aprender lá na frente, eu vou aprender ele agora logo. Que eu já faço ele, já começo a fazer para não e foi em 2 horas? 2 horas. Eu contei que foram 2 horas. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. A mesma coisa foi com o Roxo Shonen. Eu aprendi ele em 15 minutos. Eu falei, são coisas que parecem assim, já estava lá guardado em algum lugar e aí ele só reavivou, porque são coisas que eu não tenho essa facilidade toda desse aprendizado, assim. Não, e o Roxo Shonen, ele normalmente assusta, né? Quando a pessoa vê ali. Eu fiquei horrorizada. Eu falei, gente, eu não vou aprender isso nunca, não tem como. E agora eu desenho ele até de olho fechado na mão, porque eu gosto de desenhar nas 2 mãos, né? Eu testei algumas coisas e aí testei com uma e achei que, parece que está incompleto. Aí testei com as 2, eu gostei. Aí falei, vou testar assim também, né? Vou desenhar no ar. Não, no ar parece sempre que eu não estou conseguindo traçar alguma coisa ali, ou me perdi em algum momento ali, em algum lugar, ele não vai ficar certinho, não. Falei, vai na palma da mão, nas 2, que foi a melhor maneira, então vai ficar assim.
E eu sempre desenho nas duas mesmo. Deixa eu só resgatar aqui alguns comentários. Tá? Da Verônica, manter distância preserva a sanidade. A casa fica segura e evita queimaduras. Verdade. O gato estava fugindo de você? Não estava. Ele queria pegar um passarinho aqui, tem tanto passarinho, e a gente bota a tela e fica com a tela direto, porque ele quer se suicidar sempre. E aí eu sempre agora deixo a tela, porque daquele dia estava com a janela aberta. Eu não dou mais mole com ele, não, porque ele é muito espertinho. Nível 2 é o mais abrangente, um dos mais eficientes, mas é quase unanimidade na dúvida. Todos duvidam até começar a utilizar de verdade. Sim, perfeito, Wieland. Esse é o ponto que eu falo muito, o Wieland bate muito nessa tecla também, né? Começa a usar, tá? Porque não tem outra maneira de você... Primeiro, que quando você usa e você sente, você percebe ali que a coisa funcionou com você fazendo, tá? Você se encoraja, você se motiva, até o teu estudo acaba sendo um pouco mais... acaba sendo beneficiado por conta disso, porque você, poxa, funcionou, então se no 2 funciona, o que será que vem no 3? Tem gente que só começa a ter curiosidade de níveis mais avançados a partir da experiência que tem ali com os primeiros níveis. Enquanto eu estou falando, né, tá, o André está falando, mas e daí? Né? Mas quando você sente a coisa na tua mão, né, quando você sente ali a energia fluindo, você sente como você tem os teus processos intuitivos. Aliás, eu ia te perguntar um pouquinho sobre isso, né? Como é que funciona a intuição para você? Você já tinha alguma facilidade intuitiva? Você desenvolveu isso com Reiki? Como é que foi? Facilidade intuitiva eu tenho sempre, assim. Às vezes a gente duvida também da intuição, né? Que a gente tem meio problema, até com a intuição. A gente sempre gosta de duvidar das coisas. Mas o Reiki, ele aprimorou mais isso, aflorou, assim, a intuição. Eu acho que agora eu olho para as coisas que me vêm assim, com mais carinho, com mais atenção ali. Realmente isso aqui tá repetitivo assim no meu ouvido demais, aí eu começo a prestar atenção. Antigamente eu acho que eu deixava passar um pouco mais, agora não, agora veio duas, falei, veio a terceira, falei, já deu. Eu entendi que está repetindo. Isso acontece até nas aplicações mesmo à distância, né? Porque na própria aplicação me vem muito isso assim. Às vezes eu estou ali passando, aí eu sinto uma pontada em algum lugar, aí eu fico tentando, assim, naquele momento imaginar, é meu isso? Não é meu. Não, eu não estava com isso. Aí dou uma mexida assim nas costas, não é meu. Aí eu sigo naquele local ali dando mais atenção, porque percebi que não é meu. Então, assim, essa percepção, né, que eu falo muito isso quando eu vou dar o feedback para as pessoas quando acaba a sessão, eu falo assim, vamos às percepções. Bom. Sempre falo isso. Aí primeiro eu falo que eu percebi, depois a pessoa vem falando o que, para não ficar parecendo que eu estou replicando o que a pessoa está falando, né? Uhum. Então, eu coloco primeiro, vamos, tá se sentindo bem? Pode beber sua água, e eu vou te passar as percepções. Aí vamos às percepções. Aí eu coloco, olha, senti isso, vi aquilo, ouvi aquilo, vou falando tudinho que aconteceu. Aí, quando eu acabo de botar, a pessoa vai e coloca também a dela. Olha, realmente, eu senti alguém pegando no meu pé. Eu senti isso, eu senti aquilo. E aí bate, as informações se cruzam muito do que foi feito ali, do trabalho que foi feito durante a sessão. E eu acho isso bem, bem importante, bem legal. Rossano, uma curiosidade, né? Principalmente quando a gente está ali no nível 2, ou entre o nível 2 e o nível 3, é onde eu começo a cobrar das pessoas alguma ousadia em fazer adaptações. Né? Eu sempre falo lá no nível 1 que para você aplicar Reiki, em termos fundamentais, você só precisa de duas coisas: estar sintonizado por um mestre habilitado e ter bom senso. Né? Então, eu costumo dizer isso. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Por que eu coloquei aquelas três... por que eu chamei a Aline e a Sol
para fazerem também uma demonstração de aplicação naquele vídeo que a gente coloca lá no início, que é para mostrar que reikianos diferentes, eles vão acabar desenvolvendo processos diferentes, eles vão colocar alguma coisa que eles já trazem. Isso não é exatamente uma mistura, mas é, por exemplo, é você se direcionar para uma leitura intuitiva, às vezes com uma ferramenta que você já está familiarizado. Né? Por exemplo, a Aline, ela utiliza o pêndulo, ela usa o Dual Rod, mas ela já sempre usou isso, sempre já teve facilidade, né, para esse tipo de ferramenta. Então, ela trouxe para o Reiki, né, e aí construiu ali um processo que já tem mais a cara dela. Eu procuro incentivar muito esse tipo de assinatura da pessoa ir desenvolvendo e encontrando a própria linha. Né? E você encontrou ali alguns pontos, né? Foi uma das poucas que trouxe ali uma ideia que eu achei até bastante interessante, que é a ideia de fazer a aplicação à distância como tratamento síncrono. Né? Então, só para dar uma explicação muito rápida, geralmente, o que a gente chama de tratamento síncrono ou assíncrono é quando o paciente está simultaneamente afinado com a prática. É o caso da sintonização. Eu agendo a hora, você é recomendada a estar em estado meditativo naquela hora. Isso é um processo síncrono. Geralmente, a aplicação de nível 2 não precisa disso. Né? Você pode fazer de modo assíncrono, ou seja, eu vou mandar reiki para o Wieland amanhã. A qualquer horário do dia, amanhã eu mando e ele vai receber. Você começou um processo de sessões à distância como aplicações síncronas. Você pode falar um pouquinho disso? Posso sim. É que para mim, tá, Rossana, não fazia muito sentido eu enviar uma coisa para alguém, assim, vou enviar o reiki para você hoje, tá bom? Tá bom. Sem a pessoa estar participando nisso. E além disso, né, para mim, por que a pessoa que está à distância não pode ter o mesmo tratamento que o que está presencial? Eu Sim. achava um pouco injusto, assim. Não, porque o presencial está ali sentindo, participando. Então, eu quero fazer igual. Eu quero fazer como se a pessoa estivesse presente aqui comigo. E aí eu falei, vou por esse caminho, vamos ver o que vai acontecer. Por incrível que pareça, todo mundo que me pede para fazer sessão, a super top não tem nenhum problema quanto isso. Pelo contrário. Não, eu achei isso muito bom. Eu acho que fala até assim, já fiz presencial e não senti como eu senti à distância. Então, isso aí para mim já é um ponto mega positivo. Falei, então, a coisa funciona, não tô tão louca assim, tô no caminho. Aí eu falo, então, tal hora eu vou te enviar. Aí eu falo assim, eu vou te enviar a preparação. E qual é a preparação? Porque eu estou trabalhando muito na linha da fraternidade e branca, e as pessoas que estão comigo têm essa afinidade. Por isso que eu estou trabalhando com essa linha. Porque a maioria que vem até mim são tarólogas, então são pessoas que têm a ver com essa linha. Se tiver outra, não tem problema nenhum quanto a isso também, porque eu tenho prece para todo tipo de gente. Não tem nenhum problema, já fiz ancoragem de Ogum, de Orixá, de tudo que você possa imaginar, a gente já fez ancoragem. Então tá tudo ok, não tem nenhum problema, tá tudo certo. E aí, mas eu sigo nessa linha e aí a gente faz, aí eu mando uma preparação de acordo com o mestre do dia, e eu mando lá uma prece, mando um mantra, e peço para a pessoa para que ela fique pelo menos meia hora antes do horário marcado, em estado meditativo, faça a prece, ouça aquele mantra, deixa um copinho com água, se gostar de um incenso, acende de um incensozinho, fica deitada ou sentada, relaxa, né, quietinha, como se ela realmente estivesse ali recebendo a sessão. Aí eu falo para ela, eu vou te enviar um que eu estou começando, não precisa me responder, não precisa nada, só para você saber quando eu comecei e vou enviar quando eu encerrei. Também, se estiver dormindo, se não estiver, não tem problema, não precisa me responder, só para você saber que eu comecei e que eu encerrei. E aí flui. E aí, geralmente, alguns dormem, poucos, mas quando acordam, sempre me mandam falando, eu acordei agora, mas tá tudo bem. E aí flui muito bem, assim, as pessoas sentem, fala que tem gente que fala, senti meu coração muito acelerado, outros falam, senti pegando no meu pé, outros dormem, e tem sido muito gratificante. Você mencionou umas 2 vezes, né, que a pessoa fala de sentir pegar no pé.
Várias pessoas já falaram. Você faz a aplicação realmente direcionada ao pé da pessoa? Faço. Eu faço, geralmente, quando as pessoas me falam alguma questão assim que eu sei que eu sinto que tem a ver com chácara raiz, eu utilizo os pés, assim, muito. Quando eu tenho essa... Porque ele é o secundário, né? Ele continua ali, faz parte. Então, eu vou para os pés. E muitas pessoas falam, eu senti você pegar nos meus pés. Aí eu fico assim, alguém pegou no meu pé. Aí eu fico rindo. Eu falei, e no caso, você faz isso usando a técnica do boneco? Do boneco. E eu faço nas mãos também, tá? Eu gosto de fazer nas extremidades. Eu tenho essa coisa das extremidades. Ó, meu filho aqui. Esse é o trabalhador, ele aí, ó. Ele é grandão, ó. Ele é bem grandão, ele tem um pezinho aqui, tem a mão. E aí eu uso os cristais. O uso de um boneco grande, né? Você achou um pouco mais simpático, pelo menos. É meu preguiça, ele. Mas eu sempre costumo dar como referência, quando eu passo a técnica do boneco, né? Se a pessoa tiver a condição de conseguir um manequim daqueles de loja, né? Porque aquilo é uma pessoa em tamanho natural. Então, você consegue fazer a aplicação. Se quiser fazer nos chakras, você faz nos chakras. Se quiser fazer em órgãos, você direciona. E você pode fazer aí, né, dentro do que você se sente bem, né, você pode fazer como se fosse presencial mesmo. Né? E você achou um boneco grande o bastante para fazer isso, né, mas um pouco mais simpático. Ele é simpático. E eu uso os cristais também, tá? Eu uso os cristais nos chakras, de acordo com o que me vem, muito intuitivamente, e também de acordo com o chakra. Eu gosto de fazer nas costas também. Eu tenho esse hábito de virar ele, de dar continuidade. E aí eu fui estudar muito sobre os chakras também e entendi algumas coisas que realmente faz sentido. Então, dependendo da situação, eu gosto muito, principalmente o cardíaco, né? Pelo menos 5 chácaras têm saída pelas costas, tem vórtice nas costas. Né? Isso. Aí eu acabo utilizando muito essa parte aí dos cristais também. Né? Então já ficou tudo montado, que eu também não faço a técnica da caixa e do caderno, que eu não consegui fazer. Você falou que não conseguiu, mas eu não me lembro do porquê. Eu achava que... Eu faço assim, né, gente? Ó, quantidade de papeizinhos que tem aqui. Eu achava que não fazia muito sentido aquele fazer um caderno, deixar aqueles nomes aprisionados ali. Aí eu comprei o caderno, eu comprei a caixa, não consegui. Foi um bloqueio. Aí eu falei, gente, eu não sei se é porque eu vim do kardecismo. No kardecismo a gente tem essa coisa de fazer o papelzinho e botar na mesa para oração. Mas eu precisava ver ali. Não fazia sentido eles ficarem presos dentro de algum lugar. Falei, não está batendo. Aí eu comprei, não consegui usar nada. E aí, conforme iam me pedindo, eu anotava e botava no meu altar, que eu tenho um altarzinho ali com Santa Sara, tudo aí eu botava. E aí eu criei, né, por conta até da Priscila Dark, ela até fez parte do teu curso, ela é benzedeira. Ela chamou a gente para fazer um grupo de benzimento. Vou fazer aqui durante 7 dias, umas preces 18 horas. E eu falei assim, legal, quero participar. E aí eu vou fazer benzimento todos os dias 18 horas. E eu falei assim, olha, eu vou aproveitar o altar, já vou colocar os nomes ali também, que eu quero, e eu faço também. Ela faz de lá, eu faço daqui, fica tudo bem, às 18 horas a gente tinha essa coisa de parar para fazer. E me remeteu muito à minha avó, porque eu fazia isso direto e eu tinha perdido isso. E aí acabou que ela parou, né? Acabou o benzimento, essa parte, né, que a gente tinha feito, e eu continuei. E aí eu aproveitei para fazer, já que eu estou fazendo as preces, esse horário de 18, eu vou fazer as preces e o reiki. Então, os papeizinhos levam as preces, depois eu faço o reiki para eles. Eu desenho o símbolo nas minhas mãozinhas e boto ali. Não tem caixa e não tem caderno, eu não consegui. Não, mas isso é perfeito. A ideia da caixa e do caderno é mais uma forma de você organizar. Né? No caso, eu só tenho uma má notícia para você. A técnica que você usa praticamente é a técnica do caderno, porque de alguma forma você mantém os papeizinhos juntos. Sim, né? Então ali todo mundo junto, todos juntinhos. Eu, por exemplo, eu não me adaptei muito ao caderno pela dificuldade de gestão.
Porque, por exemplo, do jeito que você faz, ou usando a caixa, a pessoa que já resolveu o problema dela, que já está tudo ok, né, você pode descartar ali o papel. Né? E no caderno fica mais difícil você fazer isso. Né? Você acaba só podendo descartar quando todo mundo que está na mesma folha já está livre. Então, eu acabei, para uso meu, eu uso mais a caixa. Né? Mas é basicamente nesse sentido, né? De juntar ali, né? de reunir a questão dos papéis. Sim. E depois eu ainda queimo ele quando eu faço assim. Eu nem descarto exatamente quando a pessoa está curada ou recuperada. Eu geralmente espero a queima kármica que tem a cada 3 meses, e aí na queima kármica lá na vela de Saint-Germain, que é da transmutação, eu vou e aproveito para tirar e fazer aquela limpeza. A cada 3 meses a gente renova. A Aline dizendo aqui que ela usa cristais. Eu estou surpresa, eu não sabia. Eu amo cristais, gente. Cristais é tudo. Vela de cristal funciona muito bem com reiki, sim. Amplifica sim, muito bem. Amo. Alexandra, também costumo colocar mantras e ver o que se sente depois. Bacana. Mantra é maravilhoso, gente. E agora eu aprendi eles da frequência que acima de 400 Hz, eu boto ele, e aí é maravilhoso, todo mundo ama. Aí eu vou escolhendo para ansiedade, para cada coisa, e vou mandando, esse, tô com problema de ansiedade, é esse aqui que você vai ouvir. Só responder aqui a Rose, que papéis são esses? Podem explicar? Sim, Rose. É o seguinte, no nível 2, você passa a ter a possibilidade de enviar reiki à distância. Então, para enviar reiki à distância, há várias técnicas. Uma é a técnica da substituição, que é o boneco que ela mostrou, o bicho preguiça, né? Ou que não precisa ser um boneco igual a esse, qualquer boneco ou qualquer objeto que você possa imaginar que ser a pessoa, você pode utilizar para essa técnica da substituição. Você pode utilizar a técnica do caderno ou caixa, que a gente está falando aqui, que é um lugar onde você coloca ali nomes para quem você quer enviar reiki. Então, você faz um envio, no caso do caderno, você faz um envio, e os nomes que estão naquele caderno recebem reiki regularmente. Geralmente, a gente faz isso com pessoas que a gente vai mandar com alguma frequência. Tá? O que a Rosana está dizendo aqui é que ela apenas adaptou a técnica do caderno e da caixa para papéis. Então, ali ela coloca 2, 3... direcionamentos, e direcionamentos podem ser nomes, data de nascimento ou qualquer endereço. Né? Ela coloca ali no papel os direcionamentos, normalmente nome, data de nascimento, normalmente nome e endereço. Né? E ela faz o envio diariamente, o envio regular para essas pessoas. Isso é uma técnica de nível 2. Tá? Eu não sei, a Rose é que eu não tenho certeza. Hoje eu esqueci de pedir para as pessoas mencionarem a turma, as pessoas que estão no curso, né, ou os visitantes que ainda não estão, né, podem dizer, olha, estou visitando, estou conhecendo, tá, que é para eu ter uma visão um pouco mais clara. Valéria, boa noite. Rosana, uma outra coisa que eu ia comentar aqui contigo, tá, é algo que tem muito... vamos dizer assim, ruído na internet sobre isso, né? Que é a parte, vamos dizer assim, do empreendedorismo. Né? O reikiano, ele às vezes estranha esse termo que eu uso e diz assim, não, eu não empreendo nada, eu tenho as minhas aplicações voltadas para uma ONG, para uma igreja, para um terreiro, né? E só atendo as pessoas ali. É um empreendimento. Você pode estar trabalhando gratuitamente, pode ser um trabalho de caridade, pode ser uma parceria com uma instituição, né? Eu falo muito nessa possibilidade, né? Porque aí aquela ideia de desvalorizar pela gratuidade, ela morre, né? Porque quando você está trabalhando dentro de uma ONG, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, dentro de um terreiro, a pessoa que está recebendo de graça, ela não vê aquilo como gratuidade, ela vê como um benefício que ela tem por conta daquela instituição. Então, essa parceria do reikiano com instituições é uma ideia muito feliz, porque você consegue trabalhar a caridade sem desvalorizar o trabalho do reikiano. Né? Então, é uma coisa que eu costumo falar muito. Como é que você já tem alguma perspectiva, você já está organizando, vamos dizer assim, alguma coisa ligada
há um nicho para você direcionar? Você tem algum tipo de dor que você ofereça a solução? Que é uma coisa que eu falo muito, né? Da pessoa chegar e dizer assim, eu tenho uma técnica que é muito boa para quem sofre de ansiedade. E aí a pessoa que sofre de ansiedade, ela me procura e eu vou trabalhar com reiki. Né? Ou então, eu tenho uma técnica muito boa para pessoas que têm problema de insônia. Ou, enfim, ou um nicho específico que você tem em vista, você já começou a ensaiar, né, um processo ali de uma sessão de apresentação, uma sessão de reconhecimento gratuita e um preço, você já cobra sessões isoladas, você faz pacotes. Como é que é esse teu lado, vamos falar assim, mais comercial? Então, eu tenho tanto o lado da caridade quanto o lado da cobrança, né? Do empreendedorismo mesmo. Mas, assim, eu tento dividir isso. Não tem como a gente fazer caridade para todo mundo, porque é uma coisa que eu quero como profissão mesmo. Então, eu quero continuar e me dedicar cada vez mais. Eu estou fazendo curso de chácaras também, já fiz um, estou fazendo outro. Então, assim, eu estou fazendo vários cursos de várias coisas, de ervas, de várias coisas, que tem coisas que me interessam, e aí eu vou agregando ali, não é que seja, mas porque, às vezes a pessoa, de repente, precisa de mais alguma coisa. E acabo muito trabalhando com aconselhamento. Eu falei, meu Deus do céu, eu nem queria, mas é uma coisa de louco. Então, eu fiz, realmente, eu tenho um valor para sessão, um valor para mensal. Tem pessoas que estão comigo que querem ficar mensal, assim, então não querem se desligar. Isso é muito bom. Então aí tem um valor diferenciado. Aquela pessoa que vai ficar ali comigo quer ficar com forma de terapia mesmo, não quer ficar só fazendo esporádico, então a gente tem um valor diferenciado, né? E aí, tanto para 4 sessões, que aí vai fazer uma cada semana, tem gente que prefere fazer 2 por semana, então aí já é um outro valor. E para aquele que faz esporadicamente, só. Tem gente que faz comigo, faz uma vez no mês, está tudo bem. Então, eu fiz 3 valores diferentes, né? Diferenciados. E, além disso, tem as pessoas que realmente eu faço, que as pessoas que não têm condições, não podem nesse momento, e família também, e aí a gente ajuda a pessoa da maneira que pode, de todas as formas, tanto no papelzinho quanto na sessão, a gente vai ajudando da maneira que pode. Olha, que eu também da mestra, que a gente também coloca lá para todo mundo também. A gente ajuda, o grupo roda todos os dias com nomes e enviando reiki para todo mundo. Também é bem legal. Perfeito. Rosana, essa ideia do reiki mensal, tá? E aí com 2 ou 3 sessões semanais, e aí você montar, isso eu acho simplesmente fantástico, tá? Porque você deve lembrar, né? Eu falo muito isso lá desde o nível 1, de que a autoaplicação, eu recomendo insistentemente que a pessoa transforme em um hábito constante, e não apenas por 21 dias após a sintonização. Faz todo dia. Nessa ocasião, eu sempre falo dos benefícios de você fazer autoaplicação constantemente. Tá? Se a pessoa não é reikiana, ela, quando tem um reikiano que tem um pacote como o teu, ela ter ali um contrato mensal, ela tem exatamente esses benefícios, só que em vez de autoaplicação, é uma aplicação profissional, né, do reikiano. Mas os benefícios são os mesmos. Aquela quebra de um padrão compulsivo emocional, todos aqueles benefícios que a gente fala lá, os teus clientes mensais eles têm. Né? Então, não é nenhuma surpresa, né, que eles queiram continuar e que você fala, mas eles querem continuar, ficar recebendo? Claro que querem. Né? Estão dormindo melhor, estão conseguindo aquela respiração emocional que eu falo, que é viver cada emoção em seu momento e sair dela, né? E não ficar... Porque tem isso, porque tem uns que estão assim, eu estava tão bem, aí passa assim uma semana, acontece alguma coisa que desestabilizou a pessoa totalmente, e a pessoa vai e me manda mensagem, eu não estou mais bem, eu estou péssima, eu preciso de uma sessão. Aí, então, por esse motivo, quem já está nessa vibe, assim, que tem
se destabiliza com mais facilidade, né? Porque cada ser humano é cada ser humano. A gente não tem que julgar, só tem que entender que funcionam de formas diferentes. Então, para essas pessoas que funcionam de formas assim diferentes, que às vezes perdem, levam a emoção às alturas, então o controle é mais complicado, e aí então elas precisam realmente de um carinho a mais, né? Assim, não dá para ficar só. Eu vou dar um alô aqui. Rose, gratidão pela explicação, aluna da turma 22. Eu imaginei, pela pergunta, imaginei que fosse, né, de uma dessas da turma. Legal, turma 22 participando, isso é muito bacana. Rose, se você tiver pergunta sobre o curso, essa live ela é aberta para isso, tá? Então você pode fazer, dependendo do caso, você vai ter 2 respostas, a minha e a de alguém que passou pelo processo todo, né? E já respondendo aqui a pergunta do Wieland, tá? O nível da Rossana é 3A. Tá? Ela, recentemente ela concluiu, já recebeu o certificado agora há pouco tempo. Tá? Tem um mês e pouco. Do primeiro mestrado, mestre de si. Né? A Silvia, da turma 22 também. A Laís está perguntando aqui se você usa o termo paciente ou cliente. Eu uso muito cliente, né? Eu também, eu uso cliente. Legal. Helenice, boa noite, chegando agora, tranquilo, sem problema. Wieland, vamos em breve fazer o curso fitoterapia, provavelmente parceria com a Dente Amarelo, com certeza. Eu sou muito bom com plantas, eu conheço muito. Né? O Wieland sabe disso, eu sou quase um botânico. Ah, que bom, também amo plantas, gente. Roseli Torres. Boa noite, André. Uma dúvida sobre a sintonização. Se eu não estiver online no momento em que o mestre está fazendo a sintonização online, se eu assistir depois gravar, estarei sintonizado também? Roseli, excelente pergunta. Tá? Na semana que vem, eu vou, inclusive, fazer um café aqui, um coffee break, de perguntas frequentes. E essa é uma que, mesmo que não fosse, eu colocaria, porque ela é muito importante. Tá? A sintonização, ela é à distância, mas ela não é online. Então, na verdade, eu recomendo que você, 1 hora antes da sintonização, desligue celulares, desligue computador, desligue televisão, que você entre num processo meditativo. Tá? Eu não estou plagiando a Rossana, não, né? Mas é mais ou menos a linha de trabalho que ela faz a aplicação dela. Né? Então, você pode estar dormindo, tá? Eu já faço nesse horário de meia-noite, né, em torno da meia-noite, que é para quem tem uma agenda mais cheia poder dormir tranquilamente. Então, nesse caso, você, antes de dormir, faz uma meditação, faz um relaxamento, alguma prática nesse sentido, e pode dormir tranquila. Tá? Se você quiser participar da sintonização, aí, nesse caso, você fica acordada, mas em um processo meditativo. E aí, dependendo da sua linha, né, ou tradição religiosa, você pode fazer ali um relaxamento simplesmente, você pode fazer uma meditação, você pode fazer qualquer ritual de serenidade, qualquer ritual de serenidade mental, né, de equilíbrio, né, de calma, nada muito intenso. Né, você pode fazer oração, o que for da tua tradição, tá? Mais ou menos naquele momento, e depois a gente conversa, tá? E aí, no dia seguinte, a gente faz ali, vê como é que foram as reações. E uma pequena ressalva, eu não sei se é o caso, tá? Essas turmas, se não me engano, da turma 21 para cá, tem tido bastante alunos de Portugal, tá? Então, desde a turma 21, a sintonização para quem está em Portugal, eu faço um pouquinho mais cedo. Então, em horário de Lisboa, eu faço entre 1 e 3 da manhã. Tá? Porque se eu fizer junto com todo mundo, quem está em Portugal pegaria a sintonização de 4 às 5 da manhã. Né? Um horário em que você já pode estar acordando, de repente pode já estar ali em alguma atividade. Tá? Também vale aproveitar a tua pergunta, no caso de você trabalhar por escala e estar de plantão no dia, né? Por exemplo, se você for policial, se você for enfermeira, se você for operador de telemarketing, ou alguma profissão em que você vai estar de plantão no horário da sintonização, você faz o curso normalmente, só me avisa,
e eu marco só a sintonização em uma data que encaixa com a tua escala. Tá ok? Na semana que vem, na segunda-feira, se eu não me engano, está marcado já um coffee break de perguntas e respostas, e ou qualquer café ou qualquer live oficial que você queira, você pode entrar e fazer essas perguntas. Tá? Perguntas assim sobre o funcionamento do curso, eu só não respondo durante as aulas. Né? Isso eu falei já, né, para a turma 22, eu falei agora na live oficial, que é justamente para que as aulas, mesmo que elas fiquem longas por perguntas, que sejam perguntas ali do conteúdo, do sistema, né? Então, até aproveitando aqui, então, a presença da Rosana, Rosana, fala um pouquinho como é que foi a tua experiência em relação a essa modalidade de sintonização que a gente faz aqui. Você passou por 3, né? Por 3. Para mim foi bem tranquilo, porque assim, eu já ficava quietinha, não me aborreci, falei para todo mundo, se vocês me fizerem me aborrecer hoje, eu vou esganar um por um depois. Espera passar os 21 dias, vocês vão ver só comigo. Aí todo mundo me deixou bem tranquila, fiquei bem quietinha, deitada, e assim, eu só senti muito sono, mas não senti nada assim diferente, a não ser do sono, e eu tenho problema de insônia, então para mim foi bom. Olha, se quisesse me sintonizar todo dia, não tinha problema. Você sabe que teve uma pessoa que me pediu, né? Teve uma pessoa que me pediu assim, para repetir a sintonização, porque ela teve por causa do. Só que não foi por causa da insônia, não. Eu acho que foi por causa daquele efeito de desintoxicação. Né? Aí eu falei, olha, isso aí não precisa. Tem uma técnica, né, que a gente passa no nível 2. Não, essa acho que é do 3. Tem uma técnica no nível 3 que é exatamente para, vamos dizer assim, fazer aquele processo de desintoxicação que a sintonização faz. Só que não precisa sintonizar para isso. Não. Né? Você pode fazer ali, aí você vai fazer da maneira que a Rosana gosta, né? Vai fazer um tratamento síncrono, você vai agendar com a pessoa tal, e vai fazer essa aplicação especial para ela se desintoxicar da maneira que ela... Mas já não foi uma nem 2 vezes, não. Foram várias vezes que pessoas perguntaram se podiam sintonizar de novo por conta da experiência. Mas no Daikomyo também foi legal. Depois que eu comecei a aplicar o símbolo, né, durante a sintonização, durante os 21 dias, né, da autoaplicação, também surtiu um efeito bem legal. De vez em quando eu desenho ali um Seireki na minha cama, meu travesseiro. Quando a coisa tá demais, eu falo, não é possível. Aí eu vou desenhando ali e falo, não, vocês têm que me ajudar aí, porque tá puxado para mim. Porque eu tenho problema de insônia, então realmente, às vezes eu fico estudando até tarde, mas eu tenho dormido bem melhor. Depois da sintonização do nível 3, eu achei que eu tenho dormido melhor. Isso foi uma coisa que eu senti diferença. Eu tinha muito problema de insônia, assim. Isso deu uma melhorada. Sobre Aroeira e Mato, sim. Eu sei distinguir, né, quase com perfeição. Não, isso aqui é uma piada interna, que o Vila, das primeiras vezes que ele veio aqui em Paquetá, a gente saiu para andar pela ilha, e ele realmente entende muito de plantas, de tal. E ele ia falando o nome de tudo que era planta que passava. Né? Eu, até então, para mim era assim, era mato. Né? Depois das aulas dele, de andar com ele 3 vezes na ilha, já mudou muito. É mato, aroeira, mato, aroeira. Já está melhorando, ó. Muita aroeira aqui. Aqui no condomínio também tem. Mas eu fiz um curso assim, básico de ervas, mas eu queria fazer mesmo também outros, porque eu gosto muito de ervas. Assim. Rosana, precisamos de bons mestres instrutores. Você seria uma ótima instrutora. Como formei o André e a Aline, eu tenho um bom olho para isso. Conversa com o André. Ai, olha, mestre, aí já me botando na fogueira. Ó, isso não sou eu que estou falando, é o seu avô, hein? Ai, obrigado. Agradecida. Não, mas isso é verdade, sim, tá? Inclusive, quando foi pela tua live, né, que você fez, que você mandou o convite lá no grupo, né, eu não consegui assistir a live realmente ao vivo, né, não consegui assistir em tempo real, fui assistir um pouco depois, e me chamou muito a atenção, né, o fato de você... Por isso que eu ainda pensei assim, eu falei, não, acho que ela de repente já era reikiana,
né? Porque você fez... né? Nessa vida não, né? Porque comigo, pelo menos, você fez num tempo relativamente curto. Você foi pegando ali, né? Foi dando prosseguimento relativamente rápido, né? E a maneira como a desenvoltura com que você falava do que você está fazendo, da tua experiência, dos teus resultados, né? A tua visão, né? do processo da energia, eu achei aquilo algo muito maduro, vamos dizer assim, para alguém que tenha passado tão pouco tempo. Aí eu falei assim, não, eu vou perguntar se ela não quer falar, porque isso pode servir de incentivo para quem está começando, de uma pessoa que até alguns meses atrás não sabia nem o que era reiki, né, hoje tem, né, uma assinatura própria, já está montando aí o seu... já tem a sua estrutura, né, de atendimento, que era o que a gente estava falando aqui, né, quando eu brutalmente te interrompi. Apesar, né, da minha mãe é reikiana, tá? Falar. Ah, legal. Minha mãe é reikiana. Mas quando a minha mãe fez o reiki, ela até me deu uma apostila. Deve ter, tipo, uns 8 anos. Sei lá, tem muitos anos que a mãe fez reiki. Ou mais até. Ela até me deu uma apostila. Quando eu falei pra ela, vou fazer o reiki. Aí ela falou, lembra que eu sou reikiana? Eu falei, mãe, sabe o que você tinha me falado? Mas eu nem sabia o que era reikiano. Então eu não dei muita atenção, porque eu não entendia muito o que era, né? E ela fez presencial, fez, acho que foi na Tijuca que ela fez o curso e tudo. Aí ela me deu até a apostila dela. Aí eu falei, legal. Só que assim, ela é reikiana, mas nunca fez, nem pra ela. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, você é reikiana, mãe. Você pode usar, tem problema na coluna, tem problema assim. Usa o Socorrei, mãe. Aí ela, tá, mas não usa, não adianta. Não fez tudo, fez o nível 1, tem bonitinho certificado, mas não se identificou, de repente não deu continuidade. Só fez. Nunca fez, nem para ela, nem para ninguém. E aí eu falei assim, gente, a minha mãe é reikiana, eu nem tinha me tentado para isso. Aí quando eu comecei a fazer o reiki, ela me deu a apostila dela, né? E aí eu falei, gente, realmente, o reiki já estava aí no caminho, a gente nem... Até da minha mãe. E eu comecei por outra vertente, que não tinha a ver. Não foi para reiki, né? O reiki me laçou, falou, vem cá que tá na hora de você voltar para onde, do ponto de partida. E perspectivas de futuro, planos, algum nicho específico, algum projeto? Eu ontem assistindo a live, né? A sua live, já me vieram algumas coisas aí, assim, em relação a um trabalho, de repente, uma parceria com a Asilo, alguma coisa, porque eu tenho muita identificação com o pessoal da terceira idade, muito. Bacana. Eles gostam muito de mim, eu gosto muito deles, e eu gosto de cuidar deles. Eu acho que são pessoas que têm muito para passar, que já uma bagagem enorme, e às vezes se sentem muito carentes, e eu gosto de estar perto, de ter essa proximidade, esse carinho. Eu dei, inclusive, esse exemplo mesmo, né? Foi muitos exemplos até. E eu falei, gente, tem super a ver. Mas, por enquanto, eu ainda estou divulgando assim. Tem umas pessoas que estão falando assim, abre o canal, você tem que abrir o canal. Eu falei, gente, eu fiz uma live, para de loucura. Agora duas. Agora duas. Eu falei, vocês se acalmem, não é assim, não. Eu tenho meu tempo, tem que ir devagar. Eu ainda não estou... Eu vou no meu tempo, mas eu não sei, ainda não sei. Mas aí não é botar lenha na fogueira, não é para não é para brincar, não. Falando sério. Você fala muito bem em vídeo. Tá? Então, eu notei isso eu notei isso quando você fez a live. Eu já trouxe aqui que era justamente para que você quebrasse mais um pouco o gelo, né, de enfrentar essa ansiedadezinha, né, esse estressezinho que eu estava falando contigo. Até eu fico assim antes de qualquer live, né, de qualquer... natural, né? A gente conversou agora há pouco tempo, eu estava falando isso para você. Quando você tem responsabilidade, qualquer evento importante, você tem naturalmente um processo de ansiedade, né? Que, aliás, muita gente fala assim, eu escuto inúmeras definições para ansiedade, né? Mas, basicamente, a ansiedade é estresse, tá? É basicamente isso, né? O que acontece no teu corpo é aquela reação de luta e fuga que acontece quando você se estressa, que acontece quando você está, né, passando por um momento tenso. Verdade. É a mesma coisa. A única diferença é que ela acontece fora de contexto, né? Ela acontece sem ter
uma justificativa plausível para isso, né? Então, é muito comum que a gente tenha essa sensação pela responsabilidade, tá? Mas eu já trouxe aqui, né, a ideia de conversar contigo, que é justamente para que você tenha oportunidade até de assistir a live depois, tá? Eu não sei se foi assim contigo na primeira live, mas comigo é em todas. Eu não tenho ideia de como essa live está sendo. Eu vou ter quando eu assistir amanhã, né? Porque aqui eu estou com atenção no chat, eu estou com atenção no que você está falando, no roteiro, né? Então eu acabo não... No chat eu consegui, na primeira live, hoje eu ainda dei uma olhadinha assim rapidamente, mas na primeira live eu falei assim, olha, não conte comigo para o chat, porque eu fico tão focada ali na conversa que eu não vou olhar o chat. Eu sou péssima para isso. Aí ela falou assim, não, pode deixar que eu vou ficar olhando. Eu não vou olhar, não vou responder, porque eu fico voltada toda a minha atenção para o que eu estou fazendo ali, focada. Então, eu não vou conseguir focar no chat. Eu vou ficar nervosa. Ela, não, pode deixar que eu vou te avisar quando tiver alguma pergunta. Eu falei, tá bom. E o pessoal perguntou a beça, né, também. Né? Mas essa ideia de trabalhar, por exemplo, com lives, com vídeos, é que nem o Reiki, tá? Pessoas diferentes têm estilos diferentes. Eu conheço vários youtubers, né, pessoas que trabalham com cursos online, que eles não abrem para pergunta. Eles dão tudo, aí lá no final, às vezes, eles pegam, sorteiam algumas perguntas e respondem. Eu é que já gosto de ir, né, falando, e apresentando, e lendo a pergunta, e respondendo. Né? Então, mas isso também, não é meu. Nada impede que você faça a tua live sem ler o chat, e aí lá no final... Eu me perco. Aí você pode falar, olha, vamos supor que quando você for, né, um dia trabalhar com isso, ou for trabalhar com uma outra linha, você faz o teu vídeo e diz, olha, as perguntas por e-mail, as perguntas por WhatsApp, tá? No final também é legal, né? No final você pega e vai... Que aí você está olhando só isso, você já está... Né? Mas isso aí é fazendo também, não é só o Reiki. Porque senão, eu acho que parece que a gente não está completo ali, parece que você está falando, mas não está deixando o pessoal meio assim. Eu gosto de estar dando atenção, quando estou dando atenção para alguém, tem que estar dando atenção para alguém, senão fica muito disperso. Assim. Até no Reiki é assim, quando eu vou fazer as sessões, eu gosto de fazer a sessão sempre... depois das minhas preces do Reiki do papelzinho, né? Então, eu faço, porque naquele momento ali eu já parei, já me acalmei. São meia hora que eu fico de 6 até 6h30, mais ou menos, nas preces ali no Reiki. Aí, quando eu acabei aquilo ali, eu já ouvi o mantra inteirinho, aí eu vou e começo. Agora a gente vai começar. Geralmente eu faço 2, né? Aí acabo mais uma sessão e faço mais outra. Então, são 45 minutos em média, às vezes passa um pouquinho. Mas, geralmente, as sessões, elas duram mais ou menos isso, uns 45, 50 minutos. Legal. E, Rosana, me diz uma coisa, no caso de alguém que assista a live ou que assista depois e tenha interesse em saber, né, do teu atendimento, do pacote mensal ou de um atendimento, qual é o contato que você geralmente usa? Olha, eu uso tanto o meu Instagram, que é Rossana com 2 S, .gomes 7. Esse é o Instagram. Ou o telefone, que é o DDD do Rio, né? Muito WhatsApp, que agora a gente usa o WhatsApp direto. 21 96424 3357. Então, isso mesmo. Então, são esses... O WhatsApp é 21, né? 96424 3357. Eu vi alguém perguntando ali, acho que é a Rose, sobre os mantras. Rose, eu encontro os mantras isso. Eu encontro os mantras muito na internet mesmo, tá? Mas eu aprendi num curso que eu estava fazendo de mantras e mudras também, que esses acima de 400 Hz, eles têm essa frequência, ela tem uma potência melhor. Então, é nessa vibe que eu vou aí. Então, eu vou procurando eles, e eu gosto de ouvir antes de eu enviar,
para ver como é que ele vai surtir em mim também o efeito, sabe? Eu durmo ouvindo alguns. Se você olhar minha playlist do YouTube, é só mantra. Até meu marido agora, quando ele sai, que ele sabe que eu faço a minha auto-aplicação, depois que ele sai para trabalhar. Aí ele vai lá na TV, bota o mantra, qualquer um que tenha sido o último que eu ouvi, e já deixa ali e vai embora trabalhar, já sai. E aí eu já aproveito que o mantra está tocando e já vou fazer minha auto-aplicação antes de eu levantar, que eu gosto de fazer na hora que eu vou dormir e antes de levantar também. Então já vou nesse ritmo aí. Legal. Então, tá aí tá o Instagram, tá o WhatsApp. Eu gostei muito, acho que vale muito a pena essa ideia do reiki mensal. Acho que isso tem tudo para funcionar muito bem. Tem funcionado assim, eu tô com 3 pessoas mensais, assim. Não, minto, 4. São 4 pessoas que já estão no mensal. Só que tem uma que faz 2 vezes por semana no mensal. Então, ela faz 8 sessões. E tem as outras 3 fazem uma sessão só por semana. Então, são 4. Oh, bacana, legal. Tá? E tem sido bem legal, tem sido bem importante para essas pessoas assim, fazer assim para eles. Para vocês que estão começando, vocês veem que esse tipo de trabalho que a Rosana está fazendo precisa pelo menos no nível 2. Né? Mas, tecnicamente, vocês já podem começar e já devem começar a fazer aplicações e, eventualmente, até trabalhar a partir do nível 1. Tá? A única diferença é que no nível 1 você vai trabalhar presencialmente, tá? E não à distância. Ok? Gente, só lembrando aqui, a gente tem segunda-feira, dia 4, às 4 horas da tarde, às 16 horas, tá? O coffee break de perguntas e respostas, ok? Eu vou pegar as principais perguntas, aquelas que geram mais dúvida, aquelas que são mais críticas, e vou fazer aqui. Eu mesmo vou trazer uma lista de perguntas e vou responder e explicar. Claro que é aberto, né? Como aconteceu aqui com a Rose, com alguns outros alunos, que aproveitaram para fazer perguntas também, e vai ser aberto, claro, a isso. Por que às 4 horas da tarde? Porque, como a gente tem agora vários alunos que são de Portugal, né, então, para Portugal, ele está no horário normal de 8 da noite. Né? Então, e sempre os vídeos ficam gravados. Aulas ficam gravadas, lives oficiais ficam gravadas, coffee breaks ficam gravados, e eu não tiro, tá? As aulas elas ficam públicas até a sintonização, e após a sintonização elas se tornam não listados. Mas então, quando vocês já podem pegar, por exemplo, quem está na turma 22, a própria turma 21 mesmo, terminou há pouco tempo, vocês já salvem esses links, porque daqui a 5 meses, se você usar esse link, você vai no vídeo da aula e pode tirar dúvidas. Tá? Então, a gente conversa na segunda-feira, às 16 horas, sobre perguntas e respostas, né? Perguntas mais frequentes respondidas. E na quarta-feira, aí de novo, às 20 horas, né? Às 8 da noite, eu vou falar sobre reiki, ética e confidencialidade, que foi uma ideia que surgiu até conversando aqui com a Rosana, né? Enquanto a gente preparava aqui o nosso papo. Só que eu acrescentei aí uma oportunidade de falar sobre ética, que é um aspecto muito importante no trabalho de qualquer terapeuta e não é diferente do reikiano. Tá? Isso aí, então, a partir da semana que vem já para vocês e como esse espaço. Rosana, muito obrigado. Tá? Foi fantástico a tua participação. Obrigada a você. Foi muito útil. E eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente, né, que vai poder ver aqui que é um trabalho que você pode efetivamente começar um projeto muito bom a partir da formação. Desmistificar, né? Que a pessoa às vezes fica com muito medo, muito receio, mas não tem que praticar. A gente só vai aprender na prática, não falando assim é legal, faz assim, mas você sentindo é diferente. O sentir é muito diferente do ouvir. O sentir, sim. O sentir ele é assim essencial para o reiki. A gente tem que o reiki é sentir mesmo, senão não flui.
Então, obrigado pelo espaço, obrigada a todos pela participação. Tá? Boa noite a todos. Obrigado, mestre. Reiki, seguindo no Instagram. Obrigada, hein? Obrigado pela seguida aí no Instagram. Gratidão pessoal, a todos. Pessoal curtindo. Gratidão. Bem, obrigado, então. Lembrando sempre, dúvidas nos grupos ou direto para mim no WhatsApp.